Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um que há de ouvir a mensagem nessa noite, nesse dia de hoje. Amém, meus irmãos. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pois o nosso Senhor Ele é digno de toda adoração. Irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento, falar conosco nessa noite, que venhamos aprender cada vez mais da palavra do Senhor e venhamos a praticar, né? Pois a Ele é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que Deus venha nos dar o entendimento. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, hoje que eu vou estar trazendo, vai estar aqui em Lucas 12, a partir do versículo 49 até o 53. O título da palavra diz assim: Dificuldades do seguidor de Jesus. Amém? Que diz assim: Vi lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Glória a Deus. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Ele fez uma pergunta, né? Não vos digo, mas antes disseção, ele quis dizer, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra a sua sogra. Amém, meus irmãos. Palavra forte, né? Uma palavra muito forte, mas é uma palavra que nos dá um fundamento, um ensino. Pois que a palavra do Senhor, ela é pregada, a verdade. E quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo. Amém? Então vou estar lendo mais uma vez para que venhamos compreender. E louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, já o título, né? Dificuldades do seguidor de Jesus. Por quê? Porque ele diz assim: Vi lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Então ele diz: que mais quero, né? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Aqui o Senhor estava falando da morte dele na cruz, que ele ia derramar o sangue por todo o pecado no mundo. Então ele estava angustiado. E aqui no 51 ele fala assim: Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Ele fez uma pergunta para eles, né? Não, ele falou, vos digo, mas antes disseção, que ele quer dizer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Amém, meus irmãos? Palavra forte, né? Mas aqui o Senhor estava falando que, como Ele é a verdade, Ele é o caminho, e quando Ele veio, o mundo estava corrompido ainda pelo pecado, pelo engano, e Ele seria batizado, que seria na morte dele ali na cruz, para arrancar o pecado do mundo, para vencer a morte. Então, ao mesmo tempo, ele ia trazer divisão, assim como ele falou que desde quando João Batista anunciava a palavra, o reino do céu está sendo atacado com ódio, com fúria, né? E aquele que encontrasse a porta estreita, que encontrar, tinha que lutar para ficar por ela, porque não é de qualquer jeito que se entra no reino do céu, não é de qualquer jeito que se entra no reino de Deus. A palavra nos deixa bem claro, né? Porque muitos não têm a compreensão da palavra que diz, logicamente, que o primeiro passo e o caminho, a verdade, é em crer no Senhor Jesus. Mas tem todo um fundamento, todo um conhecimento da palavra, porque muitos dizem que crê nele. Mas não basta você falar que crê, porque quando você crê,
Você tem que viver conforme Ele fez. Porque Jesus, Ele é o caminho e a verdade. Então aqui é a dificuldade de seguir Jesus. Porque muitos dizem que crê em Jesus, mas não vive conforme a palavra que Ele nos ensinou. Porque Ele diz, aquele que crê em mim guardará as minhas palavras. Então, eu falar que crê é uma coisa. E realmente crer é outra, porque crer é viver conforme a palavra que Ele nos falou. Em primeiro lugar, quando nós crermos no Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos a ser rejeitados pelo mundo, porque Ele foi rejeitado primeiro. Porque nós não aceitamos o engano, o pecado. A mentira veio de Satanás. Então o mundo automaticamente se volta contra a gente. Nós não somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou a nós a servir o nosso próximo. Mas, porém, pelas nossas atitudes, já passamos a ser odiados, porque é Satanás que ataca. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o que não se vê. Mas aquelas pessoas, a carne e o sangue ali, que é usada pelo inimigo, que não se vê, nos odeia automaticamente. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que é de Deus ouvirá o que é de Deus. Então, quando Jesus fala nessa palavra, que ele teve que sofrer, ou você acha que você foi comprado com preço barato, preço do dinheiro, de ouro, de prata? Não, meu amigo, você foi comprado com preço alto, o preço de sangue. Por isso que o Senhor falou aqui, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio. Imagina cada chicotada, cada passo que o Senhor dava naquela via dolorosa, por todo o pecado do mundo, por todos. Aquela coroa de espinho, quantas chicotadas que toda a iniquidade, como um cordeiro mudo foi, derramou até a última gota do seu sangue precioso, para que todos aqueles que crê nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então ele veio e deixou o exemplo, meus irmãos. Então é uma palavra muito forte, mas glorificado seja o nome do Senhor. Se você está firme na rocha, você entende. Então ele diz assim, cuidais vós que vim trazer paz? Fez uma pergunta, acha que ele veio trazer a paz? Tem um preço, meu irmão. Não, ele falou, não vos digo, mas antes, dissensão, quer dizer divisão. Por quê? Porque daqui em diante estarão 5 divididos. 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então eu creio que provavelmente que 3 ali vai estar contra a palavra do Senhor e 2 vai estar a favor. 2 pessoas se convertem numa casa e as 3 não. E aí começa a dissensão, porque quando você está no caminho correto, que é ouvir a palavra do Senhor e guardar, muitos já da sua própria casa, da sua família, já não entende, já fala que você virou santo. Ah, fulano agora não é mais assim, não sei o que. A gente sabe a malícia do inimigo, mas não é isso. A gente quer que eles venham ao conhecimento da verdade. Pela graça do Senhor nós também viemos. Mas a palavra já nos ensina automaticamente, tem a mudança, tem o comportamento. O Senhor é que nos separa para a santidade, para buscarmos, para entender, né? E fala, o Pai estará dividido. O Pai estará dividido contra o Filho, mas isso aqui na palavra nos ensina, é porque aquele que está na presença do Senhor e o que não está, nunca vai concordar, né? Mesmo que eles falem assim, eu amo meu irmão, estou feliz por você, mas nós sabemos que lá no fundo o inimigo usa pela pessoa e ela não entende, então automaticamente se afasta, porque eles acham que é a gente que se afasta, né? Muitas vezes, mas não é. Então a gente ora para que Deus dê entendimento, porque mais é a vida, né? É ter amor pelo próximo. Mas a água não se mistura com óleo, né? Então a palavra do Senhor deixa bem claro. E nós estamos vendo isso aqui acontecendo no final dos tempos, né? O amor se esfriou, o ódio das pessoas atacando umas às outras. Não tem mais o amor, não respeita, né? E os servos de Deus, os cristãos,
Jesus falou: no mundo sereis aborrecidos, mas lembre-se que me aborreceram primeiro. Se o nosso Senhor sofreu toda a rejeição, foi cuspiram nele, bateram, odiaram ele porque ele falava a verdade, porque ele falava do amor, porque ele não concordava com o engano. E quem somos nós? Quanto mais a nós que cremos no Senhor, seremos perseguidos, mas a palavra do Senhor nos diz: alegrai e exaltai, quando sofrer de perseguição, quando sofrer calúnia, por causa do meu amor, por causa do amor de mim, pois grande é o vosso galardão. Então, a dificuldade de seguir a Jesus é essa, porque você tem que crer, você tem que ser uma nova criatura, tem que nascer de novo, como o Senhor nos ensina, né? E para entrar no reino do céu tem que se fazer como criança, tem que ter o coração limpo, puro, e quem limpa é o Senhor, é a presença de Deus. Então, mesmo que nos afastamos, que fica dividido nesse conhecimento, o que quer dizer que a divisão da palavra também é os pensamentos, porque quem está no mundo tem o pensamento do mundo, mas quem está ligado no Senhor já sabe do que há de vir. Pela misericórdia, é o Espírito Santo que nos direciona. Então é devido a isso que se afasta, um fica contra o outro dividido, né? Mas nós oramos para que Deus venha revelar-se a cada um da nossa família, para que venham compreender, né? Então não julguei para que não seja julgado, mas a palavra nos deixa aqui bem claro o que é essa divisão, né? Enquanto você está no mundo, você não compreende as coisas de Deus. Antes de eu ser chamado para falar do amor de Deus, para falar da palavra, eu também criticava meus irmãos, criticava o Evangelho, né? Porque eu agia com ignorância. Então hoje, se eu sofro a perseguição pelo nome do Senhor, algum ataque, eu lembro quando eu era do mundo. Então eu oro por a vida daquela pessoa e sigo em frente, porque o meu alvo é Jesus Cristo. O que importa é o que Deus sabe de mim, sabe o meu levantar, o meu deitar, sabe o meu pensar, o meu agir. O que importa é que Deus queira de mim e Ele quer que eu passe o entendimento da palavra, o amor, ore pelo próximo, haja conforme Ele nos ensinou. Mas essa divisória, né, que sabemos que não dá para compactuar com a mentira, com o engano. A natureza do ser humano é pecaminosa, sabemos. Uma coisa é você pecar sem ter entendimento e outra coisa é você pecar sabendo da palavra. Então é muito grave, né? Então a gente já vê a divisória mesmo dentro da própria palavra, dentro da própria igreja, né? Que se dizem ser servos do Senhor e ficam se odiando. Não é assim a palavra, né? Mas a palavra também nos ensina que o joio e o trigo vão andar juntos e naquele grande dia será separado. Então somente devemos orar e pedir a Deus entendimento, compreensão, e que Deus venha nos limpar, porque venha de dentro para fora, pois o Espírito Santo de Deus é pacífico, é de longanimidade, é de amor, é de entendimento, é de compreensão para com todos, é para ouvir e que fale só conforme a palavra, e Deus é quem confirma, pelas palavras sou justificado, né? Então que essa é uma palavra, é um estudo, né? Realmente é uma palavra muito forte que muitos não compreendem. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ama e a graça do Senhor se faz presente. E quando a graça dele chegar até você, entenda, não deixe. Pois vivemos no mundo caído, no mundo que já é caído, né? Devido à natureza do inimigo, o pecado, né? Mas tem uma esperança. Essa esperança, ela é pura e verdadeira, é Jesus Cristo. Se você se entregar a sua vida a Ele, permanecer nele, crendo e guardando as palavras, as praticando conforme Ele nos ensinou, o que te aguarda, meu irmão, é a salvação eterna. O seu nome será escrito no livro da vida e jamais será arriscado se você permanecer até o último dia. Então, nem o sofrimento aqui nessa terra se compara com a glória que Deus tem para aqueles que crê. Então, meus irmãos, ficam firmes na presença do Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não espera até amanhã não, entrega logo. Te entrega de todo o teu coração, pois o que importa é a vida eterna, é fazer o querer e a vontade do Senhor, pois nessa vida nós somos passageiros. Ame o seu próximo como a si mesmo, como o nosso Senhor nos ensinou. Dê exemplo, pois pelos frutos vos conhecereis, né?
e glorificado seja o nome do Senhor. Então, essa divisória vem sobre isso, né? Mas nada pode separar do amor do Senhor. Então, meus irmãos, guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Fiquem na santa paz, tenham uma noite abençoada, porque o Senhor Jesus Cristo venha fazer morada em seus corações, nos seus lares, dentro da vida de vocês, hoje e eternamente. E eu oro por todas as vidas, aqueles que estão sofrendo, aqueles que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor possa confortar os corações de cada um. Que Deus venha alcançar as suas vidas, que vocês venham abrir o coração para o Senhor, que Ele faça morada, que Ele seja o primeiro em tudo em suas vidas. Amém? E Deus vos abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém.